O maior erro que eu vejo sendo cometido em inglês é um erro muito interessante, porque trata simplesmente de uma palavrinha pequenininha de duas letras só. Tudo bem que você sabe que it é um pronome pessoal que vai significar ele ou ela para objetos, animais, em resumo, coisas que não sejam seres humanos. Se você quiser falar ele e é uma pessoa, he. Se você quiser falar ela e é uma pessoa, she. Mas ele ou ela, se não for pessoa, é it. Mas isso aí é fácil de entender. O problema é que, muitas vezes, não usamos ele ou ela em português para falar de objetos e animais, e em inglês você tem que utilizar. Mas é claro que tudo que eu te falo aqui tem que ser baseado em exemplos para simplificar. Então pensa na seguinte frase em inglês, na seguinte pergunta. What color is your car? Ou seja, qual a cor do seu carro? Em português, a gente poderia simplesmente responder é azul. É azul. Eu não tenho que falar o carro é azul e nem tenho que falar ele é azul. Mas no inglês você tem que falar uma das duas coisas. Ou você fala the car is blue, o carro é azul, ou você fala it's blue, esse it sendo o ele aqui, o carro, mencionando o carro, ele é azul. Então se você fosse imitar o português, você ia colocar simplesmente is blue, porque is é e blue é azul, is blue, mas não pode, e é isso que eu vejo muita gente fazendo. A notícia boa é que isso é muito fácil de corrigir, porque acontece principalmente em dois casos que eu vou ensinar para você aqui. O primeiro contexto é o que a gente acabou usando no exemplo de é azul, it's blue, é quando uma frase do português começa com é ou está. E no inglês ela vai ter que começar com it. No português, por exemplo, você pode simplesmente falar está chovendo ou tá chovendo, mas se você fosse fazer isso em inglês, ia ficar is raining. Mas não, você tem que colocar it's raining. It is raining, que eu contraí, e fica it's raining. Se eu falar só is raining, fica sem sentido gramatical e é uma forma que ninguém usa nem no inglês do dia a dia. Eles já são acostumados a falar isso da forma certa, it's raining. Outro exemplo aqui, alguém te pergunta, você gostou do livro? E você no português pode falar simplesmente é bom. Mas no inglês, se alguém te perguntar, did you like the book? Você tem que responder it's good. Se você fosse imitar o português, você ia falar is good. Mas aqui fica até mais claro de identificar o sujeito, né? Quem que é bom? O livro. Então, ou você fala em inglês, the book is good, ou mais simples e mais comum, it's good. Ele é bom. A mesma coisa aqui vai valer para quando a frase começa com não está ou não é. É a mesma lógica. Então, se eu falo em português não está nevando, eu teria que dizer em inglês it isn't raining. Raining. Ai, que burro, dá 0 pra ele. É o mesmo caso da questão da chuva, só que dessa vez foi uma frase negativa, mas daria na mesma, você tem que usar o it. Por consequência direta aí, se fosse uma frase no passado também daria na mesma, que no caso do português seria foi bom, ou estava bom, ou era bom. Você vai usar o it igualzinho, só que você vai usar o verbo to be no passado agora. Por exemplo, was the party good? A festa foi boa. Então no português eu posso falar estava bom, mas no inglês eu não posso falar was good. Eu tenho que falar it was good, pronunciando um pouquinho mais rápido, it was good. O segundo contexto também é bem simples, acontece isso muito quando estamos usando ele ou ela depois de verbo. Isso é para coisas também, não para seres humanos. Então em português, por exemplo, se alguém te pergunta, você gosta de pizza? É muito comum você responder simplesmente eu gosto. E não, eu gosto de pizza ou eu gosto dela. Poderia, mas não é comum. Já em inglês, você não pode falar simplesmente I like. Você tem que falar a frase completa, I like pizza, ou usar o artifício do it, I like it. É como se você estivesse falando, sim, eu gosto dela. Dela quem? Da pizza, a coisa da qual estamos falando. Então você não tem que necessariamente fazer a frase completinha, bonitinha, isso nem é comum, mas você tem que pelo menos botar o it, que é o que mais acontece na prática. Então esse modelo de frase que em português termina com verbo, em inglês não vai poder, tipo, ela quer, nós gostamos, ele precisa. Isso aí tudo em inglês vai terminar com it. Por exemplo, ela quer, she wants it. Nós precisamos, we need it. Eu tenho, I have it. Só cuidado também para quando a gente está falando de seres humanos. Se você quiser falar nós precisamos, mas essa coisa de quem você precisa, na verdade, é um humano. Tipo, nós precisamos do Carlinho lá, do Joãozinho. Aí você vai falar
We need him. Porque agora é ele, um ser humano. Se fosse nós precisamos dela, we need her. Mas Igor, por que você tá falando we need him, we need her e não we need he, we need she? Porque depois de verbo, em inglês, utilizamos pronomes objetos e não pronomes pessoais. Isso aí é outro assunto, mas também tem um vídeo meu sobre o tema, então se você não domina isso aí, confira, vai aparecer aqui no card em algum lugar e vai ser também o primeiro link da descrição. Se você não domina, assista mesmo, porque é muito importante, a gente usa isso toda hora em inglês. Enfim, a dica de ouro aqui é sempre mencione o sujeito, ou seja, sempre mencione a coisa da qual você está falando, mesmo que você não saiba que coisa é essa, como naquele caso do clima, do It's Raining. Quem está chovendo, não sei, mas tem que ter o sujeito ali e nesses casos muito provavelmente vai ser it. E no começo faça um esforço para ir notando e utilizando isso aí na prática na hora que você for formar frases, mas eu tenho certeza que com o tempo você se acostuma e começa a utilizar isso de forma automática e vai deixar de ser um problema, você vai deixar de ser uma daquelas pessoas que cometem o maior erro do inglês. E te vejo na próxima!